Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar a nossa aula de Direito Administrativo 2, agora tratando sobre a indenização. Nós chegamos a mencionar no termo fixação posterior da indenização, mas isso significa somente que a indenização seria fixada posteriormente ao longo do procedimento judicial que visa a desapropriação. Mas isso não quer dizer que o pagamento da indenização se dá de forma posterior. É importante frisar com vocês que o pagamento da indenização, no caso de desapropriação, será de forma prévia. Isso significa o quê? Que a indenização ela ocorrerá antes da efetiva transferência do bem. Como nós vimos na última aula, no finalzinho, a transferência efetiva do bem ocorre após todo o procedimento judicial com seu sentenciamento e após o pagamento da devida indenização, com a devida averbação da transferência do bem junto ao cartório de registro de imóveis e que, para tanto, basta a sentença com trânsito em julgado. Bom, continuando, em relação à indenização, temos que, além dela ser prévia, ou seja, antes da efetiva transferência do bem, que ela será justa. Ou seja, essa indenização ela deve refletir o real valor daquele bem e também ser uma forma de compensar as perdas materiais do expropriado. Além da indenização ser prévia e justa, ela será em dinheiro, ou seja, a forma do seu pagamento será em dinheiro. Como coloquei aqui para vocês, essa é a regra geral, no caso da desapropriação ordinária. Então, anotem, a indenização, como regra geral, na desapropriação ordinária ou comum, será prévia, pois será antes da efetivação da transferência do bem, será justa, ou seja, irá refletir ou tentar se aproximar o máximo possível do valor real do bem e será em dinheiro. Mas nós temos exceções. No caso da desapropriação extraordinária, a primeira exceção consta no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, que é no caso da desapropriação sanção urbana, que é aquela que é motivada pelo não cumprimento da função social da propriedade urbana. Temos que, nesse caso, a indenização não será paga em dinheiro, mas mediante títulos da dívida pública resgatáveis no prazo de até 10 anos. E a segunda seção consta no artigo 184 da Constituição, no caso da desapropriação sanção rural, que ocorre quando não há o cumprimento da função social da propriedade rural. Nesse caso, o pagamento da indenização não será feito em dinheiro, mas será feito em títulos da dívida pública resgatáveis em até 20 anos. Então, verificamos que a regra é que essa indenização seja paga em dinheiro, mas que no caso da desapropriação extraordinária, principalmente nas exceções que falei para vocês, desapropriação sanção urbana e desapropriação sanção rural, o pagamento da indenização será mediante títulos da dívida pública. Então, anotem essa diferenciação e esse ponto que é importante acerca da indenização. Além disso, um ponto que foi abordado no material de apoio que eu enviei para vocês é que nesse valor de indenização irá incidir a correção monetária, que será calculada, né, e que começará a incidir a partir do laudo de avaliação. Então, acrescentando ao valor da indenização, temos a correção monetária, contada a partir do laudo de avaliação. Além da correção monetária, incide sobre o valor de indenização os juros moratórios e compensatórios. É possível que haja sua acumulação, conforme o caso concreto. Mas o que seriam esses juros moratórios e juros compensatórios? Bom, os juros moratórios são aqueles que buscam compensar o atraso no pagamento da indenização. A sua alíquota é de 6% ao ano. A base de incidência será conforme a fixação na decisão final de mérito desse processo judicial. Ou seja, a base de incidência dos juros moratórios será o valor de indenização que foi fixado na decisão final de mérito. Ok?
E esse termo inicial, quando começará a contar os juros com juros moratórios? Bom, esses juros moratórios, eles vão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Exemplo, se o pagamento deveria ser feito no ano de 2019, os juros moratórios começarão a incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, do exercício seguinte, a partir de janeiro de 2020. Essa regra consta no artigo 100 da Constituição Federal. Então, o termo inicial dos juros moratórios é 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. E os juros compensatórios, o que eles significam? Por obviedade, eles buscam compensar também uma situação, mas nesse caso é compensar a perda antecipada da propriedade por parte do proprietário, como no caso de emissão provisória na posse, que nós acabamos de ver na última aula. A alíquota é diferente, porque é de 12% ao ano, conforme o entendimento já pacificado do STJ na súmula 308, tá bem? Então, anotem aí essa diferenciação também em relação à alíquota, para que não haja confusões. A base de incidência também é diferente. Será incidente esses juros compensatórios na diferença do valor, na diferença correspondente, a 80% do valor que foi ofertado e o valor efetivo de indenização, o valor que foi fixado de indenização. E no caso de desapropriação indireta, que nós veremos mais para frente, a incidência desses juros compensatórios será somente no valor da indenização. Então, a base de incidência dos juros compensatórios é um pouquinho diferente. Regra geral, incidirá na diferença do valor de 80% que foi ofertado e o valor efetivo, o valor que foi fixado a título de indenização. E no caso de desapropriação indireta, será incidente somente sobre o valor da indenização. E qual o termo inicial dos juros compensatórios? Bom, ele é um pouquinho diferente, porque ele começará a incidir a partir da emissão provisória na posse. Então, assim, nós podemos verificar o conceito, a alíquota e as diferenças entre os juros moratórios e os juros compensatórios. Então, além da incidência da correção monetária no valor da indenização, temos também os juros moratórios e compensatórios, lembrando que é possível cumulá-los, desde que seja o caso, tá bem? Agora, nós iremos analisar outro ponto da nossa temática, que diz respeito à ação de desapropriação, fazendo um esqueminha sobre ele, Eu coloquei alguns tópicos para vocês irem preenchendo e nós irmos conversando. Então, primeiro diz respeito às partes. Como nós já sabemos e vocês estudaram em teoria geral do processo e talvez ao terem também direito processual civil, toda demanda irá, em regra, possuir duas partes, a não ser os casos de jurisdição voluntária, Mas terão duas partes, o polo ativo e o polo passivo. No polo ativo da ação de desapropriação, nós teremos o poder público, ou seja, o ente federado ou então as pessoas delegadas, desde que haja autorização para tanto. E no polo passivo, nós teremos, por obviedade, o réu, que será o proprietário do bem. Quanto à pretensão, verificamos que ela basicamente consiste na transferência do bem para o expropriante. Além disso, para fundamentar essa pretensão, é preciso que a petição inicial ela contenha todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC e também que seja instruída com alguns documentos. O primeiro é a publicação da declaração expropriatória na imprensa oficial, como por exemplo no Diário Oficial, e também a planta ou a descrição do bem a ser desapropriado.
e também, se possível, as suas confrontações. Então, quando nós estivermos pensando na pretensão, é preciso pensar nesses documentos e nos requisitos da petição inicial. Além disso, quando pensamos em pretensão, podemos pensar também na legitimidade. Quem vai fazer essa pretensão é uma parte legítima? Bom, no que tange à legitimidade, temos que, para quem está completando aí, que no caso de desapropriação por utilidade pública, a legitimação está para todas as pessoas administrativas, ou seja, os entes, né, federativos, e também para as pessoas delegadas, desde que possuam autorização legal para tanto. Mas no caso da desapropriação por interesse social, isso muda um pouco. Em regra, serão os mesmos legitimados da desapropriação por utilidade pública, mas existem duas exceções. No caso da desapropriação sanção urbana, o legitimado será somente o município. E no caso da desapropriação sanção rural, o legitimado será a União Federal. Então, por favor, anotem essa diferenciação e essa exceção em relação à legitimidade, tá bem? Agora, passando um pouco dessa fase inicial, temos a contestação, que é uma das formas de defesa do expropriado. E na contestação, conforme mencionei para vocês, no decreto 3.365 de 41, não é possível que o réu alegue outras questões a não ser questões relativas a vícios processuais e ao valor da indenização. Ele não pode questionar se realmente está presente o motivo que leva à desapropriação ou não. Só pode questionar vícios processuais ou então o valor da indenização. Assim surge um questionamento, porque a forma de defesa do expropriado não é somente a forma de defesa, do réu nas ações, não é só a contestação, nós temos também a reconvenção, ou então algumas exceções. Surge o questionamento: seria possível o expropriado, na ação de desapropriação, apresentar, além da contestação, uma reconvenção? A resposta, já adianto para vocês, é que não se admite reconvenção em sede de ação de desapropriação. Isso porque, como já mencionei para vocês, o réu ele não pode suscitar ou questionar outros pontos do processo, somente questões processuais e o valor da indenização. Como a reconvenção seria um pedido do réu contra o autor dentro do mesmo processo, ou seja, no processo que ele está sendo demandado, isso não é possível. Por uma questão tanto do conceito de reconvenção quanto a essa vedação contida no decreto 3.365 de 41. Então, lembre-se, o expropriado tem como forma de defesa, na ação de desapropriação, a contestação. Não se admite reconvenção. Isso é um ponto importante. Opa, passei sem querer. Além disso, em relação à ação de desapropriação, tem um ponto importante para nós tratarmos antes de adentrarmos na desapropriação indireta, que diz respeito à produção de provas. Como nós sabemos, como vocês já chegaram a ver em teoria geral do processo e às vezes até mesmo em outras disciplinas, que dizem respeito ao direito processual, existem várias formas de comprovar o que está sendo alegado. Pode ser um depoimento pessoal, uma prova testemunhal, prova documental e prova pericial. No caso da ação de desapropriação, a prova pericial ganha uma grande relevância, pois a prova pericial ela é utilizada na maioria das vezes para determinar os parâmetros do valor de indenização em relação àquele bem que será desapropriado. Inclusive, é possível até mesmo que o perito seja intimado para comparecer em audiência para prestar esclarecimentos sobre essa avaliação que foi realizada. Então, em relação à ação de desapropriação, esses são os pontos mais importantes que nós tínhamos para tratar. Primeiro, em relação às partes, polo ativo, poder público, polo passivo, o proprietário do bem, a pretensão,
que diz respeito, né, à transferência efetiva do bem para o patrimônio do expropriante, a legitimidade, fazendo a diferenciação no caso de desapropriação por utilidade pública e desapropriação por interesse social, lembrando das duas exceções, desapropriação sanção urbana, legitimidade do município, e desapropriação sanção rural, legitimidade da União Federal, tá bem? Não se esqueçam. E também em relação à contestação, que ela somente fica adstrita a questões processuais e impugnação do valor da indenização, não sendo admitida reconvenção. E, por fim, a importância da prova pericial nesse tipo de ação. Agora sim, vamos para a desapropriação indireta. Facilmente vocês podem cair, né, na ideia de que a desapropriação indireta é uma espécie de desapropriação, mas não. Anotem aí, a desapropriação indireta não é uma forma de, ou uma espécie, né, de desapropriação. Na verdade, ela é uma forma de ação ordinária de ressarcimento de danos. Ela possui previsão legal no artigo 35 do Decreto 3.365 de 41. Vamos ver. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Então, essa é a previsão legal em relação à desapropriação indireta. Bom, como vocês puderam verificar, será possível a desapropriação indireta quando o poder público, né, ou o Estado, se apossar de um bem sem observar o devido processo legal. Além disso, também se ocorrer a afetação do bem, ou seja, a sua destinação pública. E também, se não for possível reverter a situação fática, mesmo com uma tutela judicial específica. Então, esses são os 3 pressupostos principais da desapropriação indireta. Inclusive, eu coloquei um trecho da doutrina para nos ajudar. A desapropriação indireta é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria de bem particular sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. É importante destacar para vocês, ainda em relação à desapropriação indireta, que não se trata de reaver o bem, ou seja, de reaver a propriedade do bem que foi desapropriado. Trata-se apenas do recebimento de perdas e danos por parte do expropriado. Isso que é pleiteado nessa ação, né? Tanto que eu mencionei para vocês, não é uma espécie de desapropriação, mas uma ação ordinária de ressarcimento de danos. Inclusive, destaquei isso no slide para vocês. Então, lembre-se que a desapropriação indireta é utilizada para isso, né? Para a reparação das perdas e dos danos por parte do expropriado, caso o Estado se aposse de um bem sem a devida observância do processo legal e também dê uma destinação pública para esse bem, ou seja, torne-o afetado, e também a impossibilidade de reversão dessa situação fática, mesmo com uma tutela judicial específica. Continuando, nós agora vamos analisar, para terminar a nossa aula dessa semana, sobre retrocessão. Ela é um pouquinho diferente da desapropriação indireta, pois nesse caso, sim, é o direito do expropriado de reaver o bem, ou seja, de reaver a sua propriedade, que ora foi desapropriada. Mas quando isso será possível? Quando o expropriado poderá exercer esse direito? Bom, já digo para vocês, quando o bem que foi desapropriado ele não for utilizado, ou então quando ele tiver sido empregado em uma finalidade que não atinge o interesse público. Isso nós chamamos de predestinação. Mas a doutrina faz um apontamento importante em relação à predestinação, que seria essa não utilização do bem desapropriado, ou então
o emprego desse bem desapropriado em uma finalidade que não atende o interesse público. Existe a predestinação lícita e ilícita. Já adianto para vocês que somente a predestinação ilícita é que enseja a retrocessão. A predestinação ilícita é aquela em que o bem desapropriado ele acaba sendo utilizado ou empregado para uma finalidade que não atende o interesse público, que não atinge ou não favorece o interesse público. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Um exemplo de predestinação ilícita seria o poder público desapropriar um bem fundamentando, no interesse de construir, por exemplo, um hospital e, após a desapropriação, realizar a sua venda para um terceiro, para um particular. Esse seria um caso de predestinação ilícita, ou seja, seria empregar ou não utilizar, esse bem que foi desapropriado da forma devida, de forma a atender realmente o interesse público. Bom, e a predestinação lícita, que é aquela que não enseja a retrocessão, consiste em utilizar ou empregar o bem desapropriado em uma finalidade diversa daquela que foi prevista. Mas essa finalidade, mesmo que seja diversa, ainda atende o interesse público. Um exemplo de predestinação lícita seria o poder público desapropriar um bem para construir um hospital, mas depois acabar construindo uma escola naquele bem que foi desapropriado. Então, não teria motivo para essa finalidade diversa que atende o interesse público ensejar a retrocessão. Então, lembrem-se, somente a predestinação ilícita, que é aquela que consiste no emprego do bem que foi desapropriado em uma finalidade que não atende o interesse público, somente ela que enseja a retrocessão. A predestinação lícita não enseja. E eu coloquei até aqui para vocês no último slide, casos em que não se aplica a retrocessão. Que se o bem ele não for utilizado para o fim previsto no decreto ou na declaração expropriatória, mas ele for utilizado para uma finalidade que atende o interesse público ou que está prevista na Lei Geral de Desapropriações, que é o decreto 3.365 de 45, que não há a aplicação da retrocessão. Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para discutir. Foi uma aula com institutos e questões bem importantes. Vocês puderam visualizar o procedimento expropriatório de forma bem ampla. Agora até vou aproveitar e fazer um resuminho com vocês. Lembrem-se que o procedimento expropriatório começa com a declaração expropriatória, na fase declaratória, e que essa declaração expropriatória produz vários efeitos, como dar início à contagem do prazo para a caducidade do ato, permite que a administração penetre no bem e também fixa os parâmetros para a indenização posterior. Depois vamos para a fase executória, que ela pode ser de forma amigável, ou seja, por meio de um acordo que será formalizado por meio de escritura pública, ou pode ser de forma judicial, por meio da ação de desapropriação, que, como nós vimos, tem como partes o poder público e o proprietário do bem, tem como pretensão a transferência efetiva do bem para o patrimônio do expropriante. Tratamos também sobre a legitimidade, a contestação e também sobre a importância da prova pericial. Além disso, verificamos a possibilidade de missão provisória na posse, a possibilidade de levantamento da quantia depositada por parte do expropriado, seguindo, claro, os requisitos legais que nós conversamos, a sentença, o pagamento efetivo da indenização e a transferência do bem por meio de averbação no cartório de registro de imóveis. É possível ainda ser realizada a desapropriação indireta, que não é uma espécie de desapropriação, mas uma ação ordinária de ressarcimento de danos. E, por fim, temos também a retrocessão, que é o direito
é do expropriado de reaver o bem, né, que foi desapropriado, quando ele não tiver sido utilizado, ou então quando ele for empregado em uma finalidade que não atende o interesse público, que é no caso de predestinação ilícita. Bom, pessoal, é isso. Nós encerramos a nossa aula por aqui. Espero que tenha sido esclarecedora, que os ajude bastante, seja para o seu trabalho, para o exame de ordem ou para um concurso. Então, é isso. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.